Olá, meus alunos, minhas alunas. Mais uma vez retorno para falarmos sobre o processo do trabalho. Falarei hoje a respeito da execução trabalhista e reitero que a minha fala é de uma forma muito sumária, ou melhor, sumaríssima, muito breve, e é necessário, imprescindível, que cada estudante faça a leitura e a releitura do texto da lei, da doutrina e da jurisprudência. É importante, principalmente no caso do aluno, do estudante, estar fazendo a leitura de um texto normativo e lá fizer uma referência a uma súmula ou uma orientação jurisprudencial e lá conferir o texto da súmula ou da orientação jurisprudencial. Também, na hipótese de estar lendo um livro, uma doutrina, a ciência jurídica do direito, e encontrar referência a uma súmula, uma orientação jurisprudencial, fazer a leitura, buscar referência. E é imprescindível nós observarmos que a releitura ela é essencial para o processo de aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem ele se completa com a releitura, ou seja, faz a primeira leitura, faz uma releitura, duas releituras, até compreender, né, a mensagem do texto, ali, o sujeito e o objeto efetivamente estarem bem alinhados. Bom, com referência à execução trabalhista, nós já falamos a respeito da liquidação de sentença, princípios do direito processual do trabalho voltados à execução trabalhista. E então eu vou fazer um recorte aqui sobre alguns aspectos relacionados até mesmo ao desenvolvimento da execução trabalhista, a disposição normativa e algumas questões que devem orientar o estudante quando ele vai analisar a questão do processo do trabalho e a sua execução. Eu vou propositadamente desviar às vezes o olhar para poder fazer a leitura do texto da lei seca. Eu estou utilizando aqui a CLT, o Código de Processo Civil e também a doutrina do professor Mauro Schiavi, que é o livro do Mauro Schiavi, Manual de Direito Processual do Trabalho, editora LTR. Então nós temos o seguinte aqui para destacar. A execução, ela tem uma disposição normativa na CLT, que vai do artigo 876 ao artigo 892, e nós temos a possibilidade da execução de título executivo judicial ou título executivo extrajudicial, sendo necessário, como nós já vimos, a liquidez, a certeza e a exigibilidade. Pois bem, para o desenvolvimento da execução, são necessários pressupostos processuais, né, de existência e validade do processo, que já foi visto, né, inclusive em teoria geral do processo, e também na retomada do processo de execução e processo civil, as condições da ação, que hoje elas se restringem na legitimidade, né, da parte, e também o interesse processual. Então nós vamos ver que uma vez preenchidos os pressupostos processuais de existência e validade do processo e preenchidas as condições da ação, tendo a parte legítima e tendo o interesse processual, a execução ela vai se desenvolver. E ela vai se desenvolver para quê? Qual é o mérito, qual é o objeto, né, dessa execução? Buscar impor ao réu a obrigação de pagar, de dar, de fazer ou não fazer, vai depender do que consta no título. Nós temos o título executivo, que é o documento, né, cujos requisitos estão postos na lei, onde ele materializa o tipo de obrigação. Qual é o tipo de obrigação? A obrigação de fazer, de pagar, de dar, de não fazer. E ele individualiza as partes, o credor da obrigação e o devedor da obrigação e as condições da obrigação, a forma de pagamento, se for o caso, ou melhor dizendo, de cumprimento da obrigação. Nós temos a possibilidade do título executivo judicial, que vocês já viram, é o documento judicial produzido em juízo que vai dar força à execução, e o extrajudicial, em que a lei impõe as formalidades, e uma vez cumpridas as formalidades, o documento não é produzido em juízo, mas uma vez não cumprida a obrigação materializada no documento, ele é executado judicialmente. Então nós temos, por exemplo, o artigo 876 da CLT, nós aplicamos subsidiariamente ou supletivamente os artigos 515 do CPC e o 784 do Código de Processo Civil, que vão cuidar, né, dos títulos executivos. Eu chamo a atenção aqui
para dois artigos importantes, três artigos importantes que nós temos na CLT. Artigo 876, artigo 855B ou 855E e artigo 507A da CLT. Esses artigos, eles trouxeram, na verdade, o artigo 876, ele vai cuidar, vai tratar, né, dos títulos executivos, e eu tenho a obrigação aqui de fazer a leitura. O 876 estabelece: as decisões passadas em julgados ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmado perante as comissões de conciliação prévia serão executadas na forma estabelecida nesse capítulo. Então, a CLT ela tem um capítulo. Se vocês abrirem o 876 e iniciar a leitura, ela traz a estrutura, o desenvolvimento, a forma de uma execução trabalhista. E aí nós vamos lá buscar, beber no CPC ou na Lei de Execução Fiscal, regras para complementar a execução quando não for incompatível com o processo do trabalho. E aí nós temos também o artigo 855B a 855E, que são artigos, na realidade, que vieram com a reforma trabalhista, e eles vão regulamentar o título executivo que é formado através do acordo extrajudicial que é homologado em juízo. Então, a nova normativa ela estabelece a possibilidade da parte desenvolver o acordo extrajudicial através de cada parte com o seu advogado, remete ao judiciário e o judiciário vai analisar homologado o acordo, então nós temos um título executivo, novidade. E também nós temos a figura que foi estabelecida pela reforma trabalhista, do artigo 507A, da cláusula arbitral, que observa a Lei 9.307 de 1996, que é onde nós temos a sentença arbitral, onde é feito não pelo judiciário, né, e sim pelo árbitro escolhido pelas partes, e é um título executivo, com força de título executivo judicial. Mas nós temos, então, aí um desenvolvimento do processo de execução. E o processo do trabalho, pela ampliação, né, já em 2004, da competência da Justiça do Trabalho, adveio a possibilidade, o leque, né, aumentou de títulos executivos extrajudiciais no processo do trabalho. Então, nós temos aí a possibilidade de alguns títulos serem executados no processo de trabalho, título executivo extrajudicial, exemplo, né, as autuações feitas pelo Ministério do Trabalho, hoje, né, Ministério da Economia, as empresas que descumprem as normas trabalhistas e não paga, a execução é feita na Justiça do Trabalho. Então, nós podemos ter um título executivo extrajudicial que vai ser executado na Justiça do Trabalho. E deve ser observados os procedimentos do artigo 880 a 892 da CLT. E esse artigo é interessante nós observarmos, vocês observarem, que do artigo 880 ao 892, ele vai dar o rito, né, como deve ser feita a execução, o prazo para pagamento, e é importante que o procedimento, o professor Mauro Schiave, ele traz de uma forma muito bem simples, muito bem objetiva e com uma capacidade ímpar para a compreensão. Então, o que precisa para a execução ser desenvolvida com base em um título executivo extrajudicial? Petição inicial, contendo anexo o título executivo, o requerimento de citação do executado, a citação, o reclamado, né, o executado, ele é citado para fazer o pagamento em 48 horas. Havendo pagamento, está extinta a obrigação. Não havendo pagamento, haverá penhora de tantos bens quanto baste para a garantia do juízo, a busca e constrição de bens. Uma vez garantido o juízo, o executado pode embargar a execução no prazo de até 5 dias, artigo 884 da CLT. E aí entra no procedimento de expropriação, onde vai ser feita a venda do bem, né, alienação para a satisfação do credor. Então é possível, né, a execução de título extrajudicial. Exemplo que eu disse, né, o auto de infração aí que criou a dívida pública por conta do não pagamento de uma multa. E daí nós temos a figura também para ser observada, que é da legitimidade do autor da execução.
né, vamos assim dizer, a competência para a execução trabalhista. A CLT, no artigo 877, ela estabelece que é competente para a execução do título executivo a parte no processo, né? E fala, é competente para a execução do título executivo extrajudicial o juiz que seria competente para o processo de conhecimento. Então tem a questão da competência, onde vai ser ajuizada. A parte deve analisar onde eu ajuizaria uma ação de conhecimento. E aquele juiz é o juiz competente para funcionar no processo e desenvolver a execução. Pois bem, feita essa observação, nós temos que observar o quê? A legitimidade ativa. Quem tem a legitimidade ativa para iniciar a execução? O artigo 878 é importante. Ele estabelece que a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Então a parte ela dá início, o credor dá início à execução, tá? Mas é possível também o devedor dar início à execução. Às vezes ele depende da liquidação de sentença para apurar o valor. Então ele pode dar início à liquidação de sentença e dar início à execução, depositando em juízo a quantia, e pode existir eventualmente debates a respeito da correção ou não do valor. Então nós temos a figura da legitimidade ativa, né? Quem postula, mas o Código de Processo Civil, ele também traz aí a possibilidade de sucessão do credor, né? Do exequente. É perfeitamente possível. Nós temos um artigo que podemos citar, o artigo 778. O artigo 778 do Código de Processo Civil, ele estabelece que pode promover a execução forçada ao credor ou a quem a lei confere título executivo. Pode promover a execução forçada ou nele prosseguir em sucessão ao exequente originário, o Ministério Público, nos casos previstos em lei, o espólio, os herdeiros, os sucessores do credor, sempre que por morte desses for transmitido o direito resultante do título executivo. Ou o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato inter vivos, o subrogado. Então aqui nós temos um rol de possibilidades da sucessão. O que eu chamo atenção de vocês é o seguinte: buscar muito, de uma forma muito nítida, fazer leituras e releituras, principalmente quando existe, a exemplo, o óbito do credor. É muito possível ter a habilitação, né, dos herdeiros no processo quando há o óbito do reclamante. O reclamante, no curso do processo ou na execução, ele vem ao óbito, então é feita a sucessão. Essa é uma possibilidade, né, de modificação no polo de quem está exercendo a execução. Nós temos também a figura da legitimidade passiva. Quem responde pela a execução? Isso é importante nós observarmos, né? Quem responde pela execução? Então nós temos como regra o devedor, né? Aquele que deverá responder pela execução. Essa é uma regra, né? Quem tem a legitimidade passiva. O Maurice Chiave ele escreve da seguinte forma: o legitimado passivo para execução é a pessoa que figura no título executivo como devedor. Mas não obstante aí essa previsão, né, que nós temos como regra, que outras pessoas passem a figurar no polo da execução, no polo de devedor, quando nós temos aí uma responsabilidade patrimonial secundária, né? E aí nós vamos ver algumas possibilidades de responsabilidade patrimonial secundária quando o outro passa a ocupar, né, as vezes do devedor, vamos assim dizer. Eu destaco aqui o artigo 779, do Código de Processo Civil. Artigo 779. Que estabelece o seguinte: a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo, é óbvio, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor,
o novo credor que assumiu com o consentimento o novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo, o fiador do débito constante em título extrajudicial, o responsável titular pelo bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, o responsável tributário, assim definido em lei. Então nós temos aí a possibilidade já prevista em lei dessa sucessão, dessa responsabilidade patrimonial secundária, né? A regra é que o devedor responde com a execução pelos seus bens presentes e bens futuros, né? É claro, com exceção aos bens impenhoráveis. A regra é a responsabilidade patrimonial, que nós vimos isso quando estudamos os princípios da execução trabalhista. Mas nós temos também, como regra, o título executivo que traz a pessoa do devedor. O título executivo ele traz a pessoa do devedor. Mas quando nós pensamos nessa responsabilidade patrimonial secundária, nós devemos pensar em dois artigos importantes da CLT, que é o artigo 10 e o artigo 448. O artigo 10 e o artigo 448 possibilita a figura da sucessão nas hipóteses de alteração societária, na mudança da estrutura da empresa. Eu vou fazer aqui a leitura para vocês do artigo 10 da CLT. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Então, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não altera, não afeta os direitos adquiridos dos empregados, trabalhadores. E nós temos o artigo 448 da CLT, que estabelece a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará o contrato de trabalho dos respectivos empregados. E aí o artigo 448A, que foi inserido em 2017, estabelece: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas no artigo 10 ou 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então, a nova empresa teve alteração na estrutura ou teve uma venda, vou usar esse termo da empresa, a nova empresa que assumiu, ela é a responsável patrimonial, ela que tem a responsabilidade do pagamento do crédito trabalhista. E a empresa que foi sucedida responderá solidariamente com a sucessora se ficar comprovado fraude na transferência. A regra é que a empresa que adquiriu, que assumiu a gestão, ela é a responsável patrimonial. Então, essa responsabilidade patrimonial secundária é da empresa que assumiu. A empresa que foi a sucedida, ela só irá responder se ficar demonstrado que existiu fraude no processo de sucessão. Essa é a regra que está estabelecida na CLT. Por que essa figura da sucessão? Para poder garantir, né, o direito do trabalhador, com base em alguns princípios. Princípio da continuidade do contrato de trabalho, princípio da despersonalização do empregador e o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho, né? Então a empresa responde, né, com seus bens materiais e imateriais, não importa no caso a pessoa natural ou quem é detentor ou proprietária da empresa. Pois bem, aí nós vamos ver nesse contexto, nesse diapasão, nessa organização, né, de forma harmoniosa da questão, e a doutrina assim estabelece, a doutrina moderna, que para a configuração da sucessão não há necessidade de o empregado ou reclamante ter prestado serviços para a empresa sucessora. Basta a transferência total ou parcial de uma unidade de produção de uma empresa para outra, né? Então a jurisprudência ela é muito clara nesse sentido de que basta aí essa sucessão.
Olha só, vou fazer uma leitura aqui do posicionamento, né, na primeira Jornada Nacional da Execução Trabalhista. Responsabilidade solidária do sucedido e do sucessor pelos créditos trabalhistas constituídos antes do trespasse do estabelecimento empresarial, né, ou se o crédito foi constituído antes do trespasse. Mas também nós temos aqui um posicionamento que eu quero ressaltar, que é o seguinte: pensamos que subsiste a responsabilidade solidária da sucessora em caso de fraude, artigos 9º da CLT e artigo 942 do Código Civil. E também subsidiária, mesmo não havendo fraude, na hipótese da empresa sucessora não apresentar patrimônio suficiente para solver o crédito. Então é possível, isso é um posicionamento doutrinário, se no caso da empresa que assumiu a sucessora não possuir patrimônio para saldar a dívida, existe um posicionamento de que a empresa sucedida seria responsável. Mas aí vai depender de cada caso e a demonstração dentro do processo da impossibilidade de pagamento por parte da empresa que foi sucedida. Nós temos uma outra forma de responsabilidade, que é a responsabilidade dos sócios, que vem através da figura da desconsideração da personalidade jurídica, muito estudada em direito civil, está posta no artigo 50 do Código Civil, já está 2002, né? Em 2002 foi inserido, mas já estava posta no artigo 28 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e também o Código Tributário Nacional, no artigo 135, regula essa figura do sócio responder, mas é importante nós observarmos que em 1919, a Lei 3.708, que regulava as sociedades por cota de responsabilidade limitada, no artigo 10, previa a responsabilidade dos sócios no caso de excesso de mandato ou atos praticados contra a violação do contrato ou da lei. E a Justiça do Trabalho, ela vem há tempo, há anos, é muito antiga, a figura de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho. O artigo 855-A da CLT, que foi inserido com a reforma trabalhista em 2017, estabelece a figura do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, depois nós falaremos com mais cautela, mas prevê que aplica-se o CPC no caso de desconsideração, ou seja, o sócio tem que ser intimado da intenção, né, de desconsideração da personalidade jurídica para ter o contraditório antes da penhora de seus bens. Essa é a regra. Existe uma figura de responsabilidade do sócio retirante. O indivíduo era sócio de uma sociedade empresarial e ele sai dessa sociedade. E a previsão está no artigo 10A da CLT, que estabelece que o sócio retirante ele responde por até 2 anos pela dívida da sociedade quando essa não tem condições de efetuar o pagamento. A leitura do texto, né, assim deve ser feita. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Primeiro, né, os bens da empresa devedora, depois os bens dos sócios atuais, depois dos sócios retirantes. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então a regra hoje é que o sócio retirante até 2 anos ele responde quando a pessoa jurídica, a empresa não tem condições para arcar, o seu patrimônio não consegue mais pagar as dívidas trabalhistas. E é importante observar em que deve ser averbada a modificação, alteração contratual no órgão competente, sob pena dele continuar responsável. Mas essa figura da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que permite inclusive a penhora dos bens do sócio, ela está prevista, como nós vimos no Código Civil, e nós tivemos uma alteração no Código Civil em 2019, onde foi inserido o parágrafo 3º no artigo 50,
que prevê positiva a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a responsabilidade do patrimônio da pessoa jurídica por atos praticados pelos seus dirigentes de forma abusiva ou ilícita. Então, se o sócio pratica um ato ilícito numa dívida da pessoa natural, os bens da pessoa jurídica podem responder pela dívida do sócio pessoa natural. Vou dar aqui um exemplo. De repente, eu sou sócio de uma empresa e tenho dívidas trabalhistas. Não assumo a responsabilidade do pagamento das dívidas trabalhistas. Mas, por um acaso, eu sou sócio de outra empresa. Não é grupo econômico, mas eu sou sócio de outra empresa. É possível que o patrimônio dessa outra empresa responda pela minha dívida, porque eu sou o sócio lá e é feita, aplicada a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50, parágrafo 3º do Código Civil, de leitura obrigatória. Nós temos uma outra figura de inclusão também na execução do cônjuge ou companheiro. O artigo 790 do Código de Processo Civil, ele regula a matéria. E vocês viram quantas vezes eu já citei o Código de Processo Civil, né? E ele estabelece o seguinte: são sujeitos à execução os bens do cônjuge, no inciso 4, ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação responda pela dívida. Então tem que tomar muito cuidado aqui, na verdade, o cônjuge, né, ou o companheiro, porque os bens adquiridos na constância do casamento ou da união, eles respondem pela dívida, se for desconsiderada a personalidade jurídica, vai responder pela dívida da pessoa jurídica. E há uma presunção de que o cônjuge foi sempre beneficiado com as dívidas contraídas pelo outro. Por exemplo, se de repente, se eventualmente, existe a desconsideração da personalidade jurídica, os bens do casal, eles vão responder pela dívida. O casal tem lá um carro. Esse bem vai responder pela dívida. Pode o cônjuge, a outra pessoa, exemplo, a mulher, alegar que metade daquele bem é seu, a sua ameação, 50%. Mas existe na jurisprudência e na doutrina uma presunção de que o produto foi auferido, né, aquele produto, aquele carro, com o trabalho daqueles empregados que trabalhavam naquela empresa e beneficiou, consequentemente, o cônjuge. Portanto, o bem todo responde pela dívida. Essa é a presunção. Qual é a exceção? A exceção é se o cônjuge demonstrar que ele tem verba, que na realidade ele tem condições, ele tem renda, melhor dizendo. Então, de repente, nesse exemplo, a mulher vai lá e prova, não, eu trabalho e esse veículo aqui, eu também contribuo para as despesas e esse veículo não deve responder 100% porque eu tenho a minha contribuição no patrimônio da entidade familiar. Isso é uma possibilidade. Mas deve ser ficar muito atento e a leitura desses artigos são importantes. Nós temos outra figura que é a responsabilidade do devedor subsidiário, né? A súmula 331 do TST é uma súmula que merece leitura e releitura. E eu destaco aqui o inciso 4 dessa súmula, ou o item 4. Porque é o seguinte, havendo responsabilidade subsidiária, um exemplo tomador de serviço, uma empresa terceirizada, onde numa ação trabalhista é acionada a empresa tomadora de serviço e a empregadora, que é a empresa de terceirização, exemplo, de mão de obra. A empresa tomadora, ela vai responder subsidiariamente, ou seja, caso o empregador não efetue o pagamento, quem tomou o serviço vai efetuar o pagamento. Mas é necessário que no título executivo, exemplo, na sentença, conste ali como devedor subsidiário a empresa tomadora. Se ela não participou da relação jurídica processual, ela não pode ter a obrigação de efetuar o pagamento. É necessário, basta ler o item 4 da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. É claro que o devedor subsidiário, se uma vez acionado para efetuar o pagamento, ele pode muito bem indicar bens do devedor principal, né? Ele vai exercer aí
o seu direito de invocar o benefício de ordem, artigo 795 do Código de Processo Civil. Ele invoca o benefício de ordem, indica bens do devedor e aí, é claro, não havendo bens do devedor ou esse bem não sendo suficiente, ele vai responder com os bens da pessoa jurídica e, se for o caso, até desconsideração da personalidade jurídica. Uma outra figura muito interessante é a figura do grupo econômico. Artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. É necessário fazer leitura e releitura dos artigos 2º do artigo 2º da CLT, parágrafos 2º e 3º da CLT. E ali ele vai trabalhar a figura do grupo econômico. A figura do grupo econômico ela é importante. E daí, prescreve esse artigo, e eu vou fazer a leitura obrigatoriamente, prescreve esse artigo, e vocês já sabem, né, já estudaram a exaustão esse artigo, que é aquele que fala que considera-se empregadora a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. No parágrafo 2º, está escrito, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, aqui no caso, nós temos a possibilidade da configuração do grupo econômico. Uma vez configurado o grupo econômico, na realidade todas as pessoas jurídicas responderão pela dívida. E aí vem uma questão. Professor, é necessário que no polo passivo da ação todas estejam inseridas, todas as empresas do grupo econômico? Eu vou dar aqui um exemplo. A empresa X desenvolve uma atividade Y, desenvolve lá uma atividade, e tem uma outra empresa que não faz parte não ocupa o seu espaço físico, mas desenvolve atividades conjuntas na produção ou na organização empresarial. Existe essa figura de ligação entre a gestão das empresas, é possível, e nessa hipótese nós estamos diante da figura do grupo econômico. Estando diante da figura do grupo econômico, as empresas do grupo respondem também, mesmo sendo CNPJs diferentes, cadastro de pessoas jurídicas diferentes, empresas diferentes, mesmo não sendo os mesmos sócios. Por isso que tem que ter uma leitura e uma releitura desse dispositivo. E a jurisprudência, a doutrina, tem admitido que a pessoa jurídica que pertence ao grupo econômico, ela não precisa fazer parte do polo passivo da ação. Ela pode ser inserida no momento da execução. Ela pode ser incluída, ou a responsabilidade, na fase de execução. O professor Mauro Schiavi, ele ressalta isso de uma clareza muito grande, né? Ele traz, inclusive, inúmeros julgados nesse sentido, que vai trazer, né, esclarecer essa possibilidade. E aqui ele faz referência ao enunciado da número 3, da primeira Jornada Nacional de Execução Trabalhista, onde tem o posicionamento no seguinte sentido: execução grupo econômico. Os integrantes do grupo econômico assumem a execução na fase em que se encontra. E aí ele estabelece, diante da disposição normativa, para a caracterização do grupo econômico é necessário 2 ou mais empresas, tendo cada uma delas personalidade jurídica própria,
estando sob direção, controle ou administração de outra. A demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes é necessária, demonstrando então que há um interesse integrado, uma comunhão de interesses, há uma atuação conjunta das empresas, mesmo tendo elas personalidade jurídica própria. Ou seja, para efeito de responsabilização trabalhista, não é necessário que a empresa que vai responder com seu patrimônio esteja inserida no polo passivo da ação. Mas eu vou fazer aqui então uma outra observação. Essas disposições elas estão postas na CLT, no CPC e posicionamento da jurisprudência e doutrina. Então eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Acho não, eu tenho certeza, que é abrir o artigo 880 da CLT e fazer a leitura de como se desenvolve a execução. Por exemplo, está aqui o texto. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob combinações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que faça em 48 horas, ou garanta execução sob pena de penhora. E aí vem o mandado de citação deverá conter a decisão exequenda e o termo do acordo não cumprido. E aí vem a regra, deve ser feita pelos oficiais de justiça. Se o executado procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas não for encontrado, far-se-á a citação por edital, publicado no Jornal Oficial, ou na falta desse, fixado na sede da vara ou juízo, no prazo durante 5 dias. Então aqui tem o rito. No caso de pagamento da importância, é feita, é claro, a extinção do processo, e não paga a importância, nós vamos ver o rito, né? Não pagando o executado nem garantida a execução, seguir-se a penhora dos bens, tantos quanto bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescidos de custas, juros, de mora, sendo esses, em qualquer caso, devidos a partir da data que for ajuizada a reclamação inicial. Então está tudo posto, né? Aí vem o artigo 884 e disciplina a forma de impugnação ou embargos do executado. Garantida a execução ou penhorado dos bens, será executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Se for a fazenda pública, o prazo será de 30 dias, mas não sendo a fazenda pública, o prazo de 5 dias. Depois a gente vai falar do procedimento desse rito, como ele se desenvolve. Então essa litera traz, né? Garantida a execução ou penhorado dos bens, o executado tem 5 dias para apresentar a sua oposição. Momento em que ele vai alegar, por exemplo, a quitação, já efetuou a quitação, a prescrição intercorrente, por exemplo, a impugnação, a gente vai ver isso com mais cautela, a conta de liquidação. Então ele traz aqui todo um rito, né, que deve ser observado. E para isso é importante nós observarmos o seguinte, que a execução trabalhista, ela se inicia hoje como regra pela iniciativa da parte. O judiciário só vai tomar parte na execução, iniciar a execução, que seria a execução de ofício, quando o credor não tiver advogado constituído nos autos, no caso do ius postulandi. A parte não tem advogado, então o judiciário inicia a execução. Também a execução ela é iniciada pelo judiciário quando há crédito a favor da União, né? Por exemplo, contribuição previdenciária, imposto de renda a ser retido, então o judiciário inicia a execução. Também é claro que a União, não o judiciário não assim fazendo, ela pode iniciar a execução, ingressar no processo, inclusive apresentar recurso, como nós iremos analisar no Código de Processo Civil e também, né, a disciplina principal que está na CLT. Então, eu vou ficar por aqui para poder depois nós falarmos na próxima oportunidade a respeito da fraude à execução no processo do trabalho, que é uma figura que tem
sendo apresentada, né, no nosso cotidiano, o ato atentatório à dignidade da justiça. Nós vamos falar sobre a execução provisória no processo do trabalho e aí nós vamos entrar no rito da execução. Então, para isso, é importante que vocês façam a leitura desses artigos da lei seca, né? A princípio e depois iniciam a leitura da doutrina. Ela vai ajudar, né? Ela vai dar aí a luz, né? Ela vai confortar aí o nosso espírito nas nossas, né, ansiedades de compreensão de como funciona o sistema de execução. Então fica aqui essa minha fala, nós voltaremos a nos comunicar e eu reitero, muita leitura, muita releitura, porque é só assim que nós desenvolvemos o processo de ensino e aprendizagem. Muito obrigado.